Na noite passada, sua alma gêmea foi tomada por um despertar inesperado. Lembranças, saudade e uma verdade que não pode mais ser escondida invadiram o coração dela. Os anjos revelam que essa experiência deixou uma marca eterna e que o que ela sentiu pode mudar para sempre o destino entre vocês dois. Querida alma, a noite que passou trouxe algo que ainda pulsa no invisível. Há momentos em que a espiritualidade age de forma silenciosa, mas tão intensa que se torna impossível ignorar os sinais. Os anjos mostram que a sua alma gêmea, mesmo distante, foi envolvida por uma revelação que a marcou profundamente. Um instante de clareza. Um lampejo que transformou a maneira como essa pessoa enxerga o laço que existe entre vocês. Durante o silêncio da madrugada, memórias ressurgiram, imagens e sentimentos que essa pessoa acreditava ter escondido em um canto seguro de sua mente. Foi como se uma força misteriosa tivesse acendido uma luz em seu interior, revelando o vazio que a ausência da sua presença deixou. E diante dessa clareza, ela percebeu que não pode mais fugir dessa verdade. Os anjos falam de um despertar poderoso, quase como se um véu tivesse sido retirado dos olhos dela. Você pode se perguntar, por que justamente agora? Por que essa noite? O que os anjos revelam é que existe um tempo perfeito para cada revelação. E esse tempo chegou. Enquanto você descansava, essa alma lutava em silêncio, tomada por uma sensação de arrependimento e de urgência. Foi uma experiência que não pode ser desfeita, porque deixou uma marca eterna no coração dela. Esse despertar não foi apenas emocional, foi espiritual. É como se uma voz interna tivesse chamado pelo seu nome, lembrando-a de que existe um laço que jamais poderá ser negado. Essa voz foi amplificada pelos anjos, que sussurraram lembranças de momentos vividos, da intensidade do olhar, da paz que apenas você proporcionava. E no meio desse turbilhão de sentimentos, ela percebeu que errou ao tentar esconder o que sente. O que essa pessoa não admite em voz alta é que a ausência de você se tornou uma dor constante. Uma ausência que antes parecia suportável agora pesa em cada dia, em cada pensamento. Ela tentou preencher esse vazio de muitas formas, mas nada foi capaz de substituir a energia única que existe entre vocês. Foi nesse confronto interno que a clareza veio, trazendo a certeza de que algo precisa mudar. Os anjos mostram que houve um encontro entre planos. No físico, vocês podem estar distantes, mas no espiritual houve aproximação. Uma conexão tão real que não pode ser negada. A cada respiração, sua energia alcançou essa alma e despertou nela a consciência do que realmente importa. Essa experiência ficará registrada, porque foi mais do que uma lembrança. Foi uma intervenção divina. Talvez você também tenha sentido algo diferente nessa noite. Uma inquietação, um sonho marcante, um pensamento recorrente. Esses foram sinais da ligação entre vocês, reflexos da mesma energia que tocou o coração dela. O universo uniu duas almas no silêncio da madrugada, e a partir de agora nada será como antes. Amada alma, é importante que você receba essa mensagem com o coração aberto. Não se trata de um acaso ou de uma simples coincidência. O que aconteceu foi guiado, planejado por forças maiores que conhecem o caminho de cada coração. O arrependimento que essa pessoa sente não é apenas por erros passados, mas pela demora em reconhecer aquilo que sempre esteve diante dela, o valor único da sua presença. Esse despertar trouxe também um misto de medo. Medo de não ser recebido, medo de ter perdido a chance, mas ao mesmo tempo trouxe coragem. Os anjos mostram que essa coragem está crescendo e que, pouco a pouco, ela se prepara para enfrentar a verdade que não pode mais negar. O que foi revelado na noite passada ficará para sempre marcado em sua alma, e é essa marca que a impulsionará a se mover em direção a você. O que vou te dizer agora tem o poder de mudar a forma como você enxerga a si mesmo. Você não apenas tocou essa alma, você a transformou. E essa transformação não pode ser revertida. É por isso que os anjos insistem que você se mantenha firme em sua luz, porque a energia que você emana é exatamente o que trouxe essa revelação. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários este mantra: eu atraio o amor verdadeiro. Agora, continuando a mensagem, os anjos pedem que você se prepare para mais revelações, pois o que aconteceu na noite passada foi apenas o início de um processo muito maior. Essa experiência abriu uma porta que não será fechada. Sua alma gêmea está agora em um estado de vulnerabilidade e clareza que nunca experimentou antes. O silêncio da madrugada se transformou em um chamado, e esse chamado ecoará em cada decisão, em cada pensamento que ela tiver daqui para frente. Amada alma, o que foi marcado não pode ser apagado. Essa noite ficará para sempre gravada,
porque foi o momento em que o coração dela acordou para a verdade. E é apenas o começo de uma história que os anjos querem te revelar. Doce alma, a revelação que tocou sua alma gêmea na noite passada continua ecoando de forma poderosa. Os anjos mostram que desde aquele instante algo mudou na maneira como ela enxerga você. Não foi apenas uma lembrança qualquer, mas uma tomada de consciência que abriu feridas e trouxe uma clareza que não pode mais ser apagada. É como se de repente ela tivesse sido obrigada a olhar para o espelho da própria alma e reconhecer tudo aquilo que vinha tentando esconder. Essa pessoa sentiu o peso de cada escolha que fez, das palavras não ditas, dos momentos em que o orgulho falou mais alto. O silêncio dela se transformou em uma prisão. E agora, cada pensamento é como uma corrente lembrando-a de que errou, ao subestimar a intensidade da conexão que existe entre vocês. Os anjos revelam que esse despertar não trouxe apenas saudade, mas também um arrependimento profundo que se tornou impossível de ignorar. Por mais que essa alma tente manter a rotina, tudo ao redor parece conspirar para lembrá-la de você. Um perfume, uma música, até mesmo um simples detalhe no dia desperta recordações vivas, quase como se o universo inteiro estivesse reforçando a marca deixada pela noite passada. E quanto mais tenta resistir, mais forte se torna a presença da sua energia em sua vida. Os anjos dizem que esse processo foi necessário. Essa pessoa precisava ser confrontada com a verdade. Precisava sentir o vazio que a ausência de você criou. É nesse vazio que nasce a transformação. Porque apenas diante da falta é que se reconhece o valor do que foi perdido. E agora, essa alma está mergulhada em uma reflexão que a leva de volta, inevitavelmente até você. Há algo importante que você precisa compreender. Esse despertar não significa apenas dor ou arrependimento. Significa também uma reestruturação do coração. Foi como se um alicerce tivesse ruído, obrigando essa pessoa a reconstruir a própria visão sobre amor e sobre o que realmente importa. É nesse ponto que os anjos mostram a beleza escondida em meio ao sofrimento. Cada lágrima interna é também um passo em direção à verdade. Doce alma, os anjos falam de um medo que acompanha essa consciência. O medo de que talvez seja tarde demais, o medo de não ser recebido, o medo de que as portas já estejam fechadas. Mas ao mesmo tempo eles mostram uma chama de coragem começando a nascer. Essa coragem ainda é tímida, mas cresce a cada dia, alimentada pela saudade, pela necessidade de se reconciliar e, acima de tudo, pela força do amor que nunca deixou de existir. Você pode sentir em seu coração que há algo diferente no ar. Pode ser uma intuição mais forte, uma sensação de que mudanças estão a caminho. Essa intuição não está enganada. O que os anjos revelam é que esse arrependimento é tão profundo que está se transformando em movimento, em desejo de agir, em necessidade de reaproximação. Essa alma gêmea percebeu que não pode mais se esconder atrás de desculpas. A clareza que surgiu não será apagada, porque foi escrita na linguagem do Espírito. E é por isso que os anjos pedem que você mantenha seu coração aberto. Não significa se entregar sem cuidado, mas estar disposto a ouvir, a sentir, a perceber o que esse processo pode trazer de novo para a sua vida. É importante também que você saiba: os anjos estão trabalhando nos bastidores para suavizar os medos e abrir caminhos de reconciliação. Cada oração sua, cada pensamento positivo é usado como energia para fortalecer esse processo. Você não está sozinho nesse movimento. O universo inteiro conspira para que o amor verdadeiro prevaleça, ainda que precise de tempo e paciência. Doce alma, quando os anjos falam desse despertar, eles não mostram apenas arrependimento, mas também o nascimento de um desejo profundo de reparação. Essa pessoa quer no íntimo ter a chance de fazer diferente. Ela sonha em poder dizer o que nunca disse, em mostrar o que sempre sentiu, em viver o que foi negado pelo medo e pelo orgulho. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários 22 para clamar. E se você sentiu que essa mensagem ressoa em seu coração, os anjos pedem que, de forma sutil e carinhosa, considere apoiar essa obra de luz doando através do botão Valeu demais. Esse gesto ajuda a manter vivas mensagens como esta, levando esperança e amor para muitas almas que também precisam ouvir. Além disso, se essa revelação trouxe clareza para a sua vida, não guarde apenas para você. Compartilhe suas experiências nos comentários. Inscreva-se no canal para acompanhar novas mensagens e permita que outras pessoas encontrem conforto através dessa conexão. Cada gesto de apoio é uma semente plantada em um jardim coletivo de amor e inspiração. Doce alma, a noite passada foi o ponto de partida de algo muito maior.
O arrependimento que nasceu não é apenas dor, é um impulso. E esse impulso, guiado pelos anjos, tem o poder de transformar o silêncio em palavras, a distância em proximidade e a dúvida em um amor renovado. Ser de luz, a energia que se desenrolou desde a noite passada não parou de reverberar. Os anjos mostram que a alma gêmea, tocada por essa clareza súbita, está vivendo uma batalha interna. Por fora, tenta manter a normalidade, mas por dentro, é como se houvesse uma tempestade de sentimentos, todos girando em torno de você. Essa pessoa percebe que por muito tempo tentou esconder o que sentia, acreditando que o tempo ou a distância apagariam o vínculo. Mas em vez de apagar, o que aconteceu foi o contrário. Cada dia sem você intensificou ainda mais a presença da sua energia em sua vida. Os anjos revelam que essa luta está se tornando insustentável. A alma gêmea tenta negar, mas as lembranças vêm em ondas. O tom da sua voz, a maneira como você olhava, a paz que encontrava na sua presença. Essas memórias são como fragmentos de luz que insistem em reaparecer, lembrando-a de que não há como escapar da verdade. É nesse confronto que nasce uma necessidade que não pode mais ser adiada. A de se abrir, a de revelar o que nunca teve coragem de dizer. Imagine essa pessoa em silêncio, talvez sentada em seu espaço habitual, mas com o coração inquieto, revisitando mentalmente os momentos vividos ao seu lado. O que os anjos mostram é um arrependimento genuíno por cada palavra não dita, por cada gesto interrompido pelo medo. É como se agora o tempo fosse seu maior inimigo, porque cada segundo que passa sem se pronunciar aumenta a sensação de perda. Ser de luz, há algo importante acontecendo. O despertar não foi apenas um reconhecimento de erros, mas também um impulso para a ação. Essa alma gêmea começa a ensaiar em sua mente o que gostaria de dizer, como gostaria de se aproximar. Ainda existe medo, claro, mas os anjos estão soprando coragem e clareza. Essa coragem é como uma chama pequena, que cresce a cada lembrança, a cada sinal, a cada intuição que a conduz de volta até você. É por isso que os anjos pedem que você se mantenha em paz, cultivando pensamentos de amor e esperança. Sua energia é combustível para esse processo. Quando você escolhe acreditar, quando você escolhe nutrir sua luz interior, você cria espaço para que essa reconciliação espiritual se aproxime. E esse espaço será essencial, porque o que está prestes a acontecer envolve não apenas palavras, mas uma mudança real na forma como essa pessoa encara o amor. Há um detalhe que os anjos destacam. Essa noite passada foi o início de um ciclo de revelações. Não se trata de um único evento, mas de uma sequência de sinais e sentimentos que irão se intensificar. O coração dela foi marcado, e agora começa a se abrir cada vez mais. O que antes era silêncio se tornará voz, e o que antes era sombra se transformará em luz. Ser de luz, os anjos também falam de uma sincronicidade especial. Você pode começar a perceber números repetidos, canções que parecem falar diretamente ao seu coração, ou encontros inesperados que trazem lembranças dessa pessoa. Esses sinais não são coincidências. São lembretes de que o universo está orquestrando o reencontro. Essa alma gêmea sente que precisa de você para recuperar uma parte perdida de si mesma. E os anjos confirmam. O que une vocês vai além de circunstâncias humanas. É um elo espiritual, forte demais para ser ignorado, profundo demais para ser apagado. Essa revelação, embora assustadora para ela, é também um chamado irresistível para se reaproximar. Antes de continuar a mensagem, os anjos pedem um gesto de carinho. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Isto faz com que os guardiões celestiais continuem lhe enviando mensagens que tocam a alma. Continuando a mensagem. Ser de luz, há ainda uma revelação especial que os anjos pedem para entregar. Eles enviam a você um número de sorte, como sinal de energia e prosperidade para este ciclo. O número da sua sorte para hoje é o 2. Escreva nos comentários. 2 é meu número da sorte de hoje. Envio proteção à pessoa que amo muito. Esta mensagem está ressoando com seu coração? Demonstre seu apoio nos doando através do botão Valeu Demais e ajude a espalhar essa mensagem de luz para outras pessoas que precisam. Essa não é apenas uma orientação simbólica. É um lembrete de que o universo se comunica por sinais simples, mas carregados de significado. Receber esse número é como uma confirmação de que você está alinhado ao que os anjos desejam para a sua vida. Ser de luz. A batalha que sua alma gêmea enfrenta é real, mas a vitória já começou. O arrependimento abriu a porta. A coragem começa a florescer.
e os anjos estão ao lado de vocês, conduzindo cada passo. Este é o momento em que a verdade não pode mais ser negada, e a energia do amor está pronta para se expandir. Amada alma, os anjos mostram que algo muito profundo está acontecendo no interior da sua alma gêmea desde a noite passada. O arrependimento que tomou conta dela não parou no remorso, mas começou a se transformar em uma necessidade de reparação. É como se o coração dela tivesse acordado para uma verdade incontornável. Não é possível seguir em frente sem reconhecer o que perdeu e, principalmente, sem buscar uma forma de reconstruir a conexão com você. Durante esse processo, essa pessoa revisita lembranças antigas, momentos que pareciam esquecidos, mas que retornam agora com uma força impressionante. Cada detalhe, um olhar, um gesto, até mesmo os silêncios compartilhados, surge como prova de que o vínculo entre vocês não pode ser apagado. Os anjos revelam que, ao reviver essas memórias, a alma gêmea percebe que por trás da saudade existe algo maior. O amor nunca desapareceu, apenas foi encoberto por medos, distrações e escolhas precipitadas. Amada alma, essa revisão do passado não é aleatória. É guiada pela espiritualidade como uma forma de despertar a consciência dela para o valor real da sua presença. O universo está colocando diante dela tudo o que foi deixado de lado, tudo o que poderia ter sido, para que entenda o peso das decisões que tomou. E nessa clareza nasce não apenas a dor, mas também o desejo de mudar. Os anjos mostram que ela começa a se perguntar como seria poder olhar nos seus olhos novamente, como seria ter a chance de dizer o que nunca disse. Essa imaginação constante se torna quase uma oração silenciosa, como se no íntimo estivesse pedindo uma oportunidade de cura e reconciliação. Há um movimento energético crescente, e esse movimento a está empurrando em sua direção. Mas há também um ponto crucial. Para que essa aproximação seja verdadeira, será necessário um ato de humildade. A alma gêmea sente que precisa se despir do orgulho, precisa reconhecer os próprios erros e pedir perdão, mesmo que isso seja difícil. É essa batalha entre o medo de se expor e a urgência de se reconciliar que a mantém inquieta. E é justamente nesse ponto que os anjos estão trabalhando, suavizando o coração e inspirando coragem. Amada alma, você também é chamado a participar desse processo, não de forma ativa, mas através da energia que escolhe emitir. Os anjos pedem que você mantenha pensamentos de perdão e de paz. Isso não significa ignorar suas próprias feridas, mas sim escolher não se aprisionar nelas. Quanto mais você se abre para a energia do amor, mais fácil será para essa alma dar o passo que tanto teme, mas que sabe ser necessário. Os anjos lembram que o perdão tem um poder transformador. Não apenas liberta quem recebe, mas principalmente quem oferece. Quando você decide liberar ressentimentos, cria espaço para a paz interior florescer. E esse espaço se torna um campo fértil para que novas experiências de amor possam surgir. Seja com essa alma gêmea que retorna, ou em outras formas que o universo quiser trazer. Escreva nos comentários pessoas, incluindo você também, que você gostaria de perdoar. Visualize mentalmente cada uma delas e diga: eu te perdoo de todo o coração. Que a paz siga com você. Sinta a leveza e a liberdade que o perdão traz. A prática diária de perdoar traz alívio não só espiritual, mas também corporal. Você verá que esta prática é libertadora. Amada alma, o que está acontecendo agora é mais do que saudade ou lembrança. É um processo espiritual profundo, em que sua alma gêmea está sendo conduzida a encarar a verdade de frente. Essa noite passada marcou o início desse processo, mas a continuidade depende da abertura de ambos os corações. Os anjos dizem que essa pessoa já não consegue se esconder atrás de justificativas. Cada dia que passa, a lembrança de você se torna mais forte, e o desejo de corrigir o passado cresce. Ela sente que a vida sem a sua energia se tornou vazia, e que apenas a sua presença pode trazer de volta a sensação de completude que perdeu. Essa transformação não acontece de forma imediata, mas está em pleno andamento. O arrependimento já se transformou em vontade de mudar, e essa vontade em breve se tornará ação. Os anjos pedem que você mantenha a fé, pois tudo está sendo orquestrado para que a verdade venha à tona no tempo certo. Amada alma, este é um chamado para que você acredite na força do amor e no poder do perdão. Pois quando duas almas se encontram no nível em que vocês se encontram, não há distância, orgulho ou medo que consiga impedir que a verdade brilhe. O que foi marcado não será esquecido, e a energia dessa noite passada continuará se expandindo até se transformar em reencontro e em cura. Doce alma,
Os anjos mostram que o arrependimento profundo vivido por sua alma gêmea já não é apenas um pensamento constante, mas começa a se transformar em atitudes internas que anunciam uma aproximação. A noite passada deixou um selo de verdade que não pode mais ser apagado, e desde então ela se sente impelida a fazer algo a respeito. É como se tivesse percebido que ignorar esse chamado seria trair a si mesma. Nos bastidores da vida dela, há movimentos sutis acontecendo. Os anjos revelam que essa pessoa anda mais introspectiva, que evita algumas conversas e se perde em silêncios longos. O motivo? Ela está criando coragem para ensaiar um reencontro, ainda que apenas em pensamento por enquanto. Imagina diálogos. Pensa no que diria e até em como justificaria a demora em reconhecer o valor da sua presença. O coração, no entanto, já não aceita mais desculpas. E por isso, a cada dia, esse desejo de procurar você se torna mais forte. Doce alma, o que os anjos deixam claro é que essa mudança não é apenas um impulso momentâneo. Trata-se de uma transformação guiada. Há sinais sendo enviados a ela, sonhos que se repetem, lembranças que surgem em momentos improváveis, músicas que parecem carregar mensagens ocultas. Tudo isso não é coincidência. É o universo reforçando a certeza de que chegou a hora de se mover. Essa pessoa, mesmo em silêncio, já começou a se abrir energeticamente. É como se estivesse chamando você em seus pensamentos, desejando que de alguma forma você perceba o quanto é importante. O coração dela reconhece que o tempo perdido não pode ser recuperado, mas acredita que pode haver um recomeço. E é justamente essa esperança que a mantém firme, apesar dos medos que ainda sente. Os anjos mostram que na noite passada, o despertar dela foi tão intenso que se tornou impossível ignorar. Desde então, ela carrega uma inquietação que não se apaga. O sono não é mais o mesmo, e o dia é atravessado por lembranças constantes. O arrependimento não vem sozinho. Ele se mistura a uma saudade que aperta e a uma necessidade de voltar a sentir a paz que só você proporcionava. Doce alma, você pode começar a notar reflexos desse movimento em sua própria vida. Talvez perceba sonhos estranhamente vívidos, sensações de estar sendo observado em silêncio ou lembranças que surgem sem motivo aparente. Esses sinais mostram que a energia dela já está buscando contato com você, mesmo que ainda não tenha se materializado em palavras ou ações concretas. Os anjos pedem que você não ignore essas percepções. São mensagens sutis que confirmam a ligação de vocês e que reforçam a ideia de que o reencontro não é apenas um desejo, mas uma possibilidade real. Essa conexão é tão forte que ultrapassa o físico, alcançando o espiritual de forma inevitável. Doce alma, nesse ponto da revelação, há algo essencial que precisa ser feito. Para que essa aproximação seja leve e transformadora, você precisa cultivar um coração preparado. É preciso nutrir a fé de que o amor ainda pode florescer e abrir espaço para a chegada de uma nova etapa. Os anjos dizem que não é hora de fechar as portas, mas sim de fortalecê-las com luz e serenidade, para que estejam prontas quando o chamado se concretizar. Essa pessoa está reunindo coragem para enfrentar o orgulho, para atravessar o medo da rejeição e para se permitir mostrar sua vulnerabilidade. Esse processo exige tempo, mas cada dia se torna mais inevitável. Os anjos dizem que, em breve, pequenos sinais de aproximação começarão a surgir. Talvez uma mensagem inesperada, um contato súbito ou até mesmo um reencontro aparentemente casual, que no fundo será guiado pelo universo. Doce alma, os anjos pedem que você se mantenha aberto a esses movimentos. O que foi iniciado na noite passada é apenas o início de um ciclo que tende a se intensificar. A vida dela está se reorganizando para que o reencontro seja possível, e você é peça central nesse processo. O coração dela já não é o mesmo. Ele pulsa em um compasso novo, marcado pela consciência de que a sua ausência é insuportável e pela vontade de encontrar uma forma de reparar o que foi perdido. Essa transformação é real, é guiada e é profunda. Doce alma, guarde esta revelação. O que nasceu no silêncio da noite passada não morrerá. Pelo contrário, crescerá até se tornar visível, até que os passos dessa pessoa se movam em sua direção. Ser de luz, os anjos mostram que o que começou na noite passada agora começa a ganhar forma no mundo visível. Até aqui, sua alma gêmea vinha vivendo uma batalha interna, mas agora o universo está movendo circunstâncias para que sinais externos se revelem. Esses sinais são como pequenas pistas de que o reencontro não está apenas no plano espiritual, mas se aproxima do plano físico. Essa pessoa começa a sentir que tudo ao redor a conduz até você.
Pode ser uma conversa aparentemente casual, mas que traz seu nome. Pode ser um lugar que de repente desperta lembranças. Ou até mesmo sonhos que se tornam cada vez mais claros e repetitivos. Os anjos revelam que nada disso é coincidência. É a preparação, um alinhamento invisível que está aproximando vocês novamente. Ser de luz, esse movimento gera uma mistura intensa de emoções na alma gêmea. O arrependimento ainda a acompanha, mas agora se mistura com expectativa, desejo de ação e medo de perder a chance mais uma vez. Os anjos dizem que ela sente como se tivesse recebido uma segunda oportunidade e sabe que não pode desperdiçá-la. É por isso que há uma urgência em seus pensamentos, uma vontade de transformar lembranças em presença, silêncio em palavras, distância em proximidade. O que os anjos pedem é que você não se feche para o inesperado. Muitas vezes, o reencontro chega de forma diferente do que imaginamos. Pode ser um contato tímido, uma mensagem breve, mas carregada de significado. Pode ser um encontro repentino em um lugar comum, mas que será carregado de propósito. A preparação já está em andamento, e quando os sinais surgirem, seu coração reconhecerá. Ser de luz, os anjos reforçam que a espiritualidade está guiando cada detalhe. Nada será aleatório. O que parece acaso é, na verdade, o cumprimento de um plano maior. Sua alma gêmea será conduzida de volta a você no tempo certo, e esse tempo está mais próximo do que ela mesma imagina. Nesse processo, você também é chamado a agir. Não no sentido de correr atrás ou forçar o momento, mas no sentido de fortalecer sua fé e sua energia. Os anjos pedem que você continue emanando pensamentos de amor, porque essa energia é como uma luz que atrai e fortalece a coragem dessa alma que ainda hesita, mas que já sente um impulso irresistível de se aproximar. Ser de luz, há algo muito bonito sendo revelado aqui. Quando duas almas estão destinadas a se encontrar, não existe barreira que possa impedir. O orgulho pode atrasar, o medo pode confundir, mas a verdade sempre vence. O que foi marcado na noite passada é uma prova disso. Essa marca é como um selo que agora guia os passos dela, mesmo quando tenta resistir. O reencontro não será apenas físico, mas também emocional e espiritual. Quando acontecer, trará a oportunidade de curar feridas, de resgatar a essência do que foi perdido e de construir algo novo sobre bases mais sólidas. Os anjos lembram que o amor verdadeiro não busca perfeição, mas crescimento, perdão e entrega. Compartilhe esse vídeo com 2 pessoas queridas que estão precisando dessa mensagem de esperança e fé. Vamos juntos construir uma corrente de amor e apoio mútuo. Deixe um comentário com uma oração para o seu anjo da guarda. Ser de luz, os sinais estão sendo preparados. O coração dela já pulsa em sua direção, e o universo está alinhando encontros, palavras e circunstâncias para que o caminho de vocês se cruze novamente. Confie nesse processo. O que foi despertado na noite passada não foi em vão, e em breve você verá reflexos claros desse despertar em sua própria vida. Abrace essa verdade. O amor que une vocês é maior que os medos, maior que as distâncias, maior que os silêncios. O que está por vir é um chamado à cura e à renovação, guiado pela mão dos anjos e marcado pela força de um destino que não pode ser negado. Amada alma, chegamos ao ponto em que os anjos revelam o propósito maior de tudo o que aconteceu desde a noite passada. O despertar vivido pela sua alma gêmea não foi apenas um lampejo passageiro de saudade, mas um chamado profundo, planejado pela espiritualidade, para que vocês dois compreendessem o verdadeiro valor da conexão que os une. Essa noite foi marcada porque nela houve um encontro entre planos. Enquanto o corpo descansava, as almas se reconheceram de uma forma que não pode mais ser apagada. Foi nesse instante que a clareza nasceu dentro dela. A certeza de que não há nada no mundo capaz de substituir o espaço que você ocupa em seu coração. Amada alma, os anjos mostram que todo esse processo de arrependimento, saudade e coragem não é um castigo, mas um caminho de cura. Sua alma gêmea precisava sentir o peso da ausência para despertar para o valor da sua presença. Precisava confrontar seus medos para encontrar a força de se abrir para o amor. E você também foi conduzido a esse momento para entender que o amor verdadeiro não se perde. Ele apenas aguarda o instante certo para florescer novamente. Agora, o que os anjos pedem a você é que receba essa revelação com serenidade. Não com ansiedade, mas com fé. Porque o que foi marcado em sua alma e na dela não pode ser desfeito. O reencontro, seja em palavras, gestos ou aproximações inesperadas, virá no tempo exato em que ambos estiverem prontos para viver esse amor de forma plena e curada. Amada alma, perceba. O que parecia silêncio era, na verdade, preparação. O que parecia distância era um caminho para a clareza.
O que parecia perda era o solo onde as sementes do amor verdadeiro estavam sendo cuidadas pelos anjos. Agora, essas sementes começam a germinar, e o fruto será uma nova etapa em sua vida, marcada por mais consciência, mais entrega e mais verdade. Você não foi esquecido, pelo contrário, foi lembrado de forma tão intensa que o coração dela não encontrou descanso. Essa é a prova de que o vínculo é real e de que os anjos nunca deixaram de trabalhar em favor de vocês. O que se abriu na noite passada foi uma porta que não se fechará, porque foi aberta pelo próprio universo. Amada alma, a mensagem final que os anjos deixam para você é clara. Confie. O amor não está perdido. Ele apenas amadurece no tempo perfeito. Sua alma gêmea está em movimento, e cada passo dela é guiado pela mão invisível da espiritualidade. Acredite que a marca deixada nessa noite será o início de um capítulo de cura, reconciliação e plenitude. Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários. O amor verdadeiro sempre encontra o caminho. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.